duas coisas que eu venho pesquisando bastante nos últimos anos, né? Uma é complexidade e a outra é como evoluir software, basicamente. E eu acho que métrica é uma coisa muito importante, assim. E aí eu fiquei pensando que eu não uso tanto métrica estática, mas eu fiquei pensando que, cara, tem muita métrica estática que eu poderia usar, assim, de análise do código. Assim, normalmente eu analiso aquele exemplo que tu deu, né? Lá do início, por exemplo. Tu não precisa... Nos dias de hoje, tu pode usar DDD depois, mais adiante, quando tiver mais complexidade de domínio, por exemplo. Como que eu avalio se faz sentido? Normalmente eu avalio por, um ciclo, ele está com muita lógica de negócio e está demorando demais, por exemplo, né? Mas é uma análise que é baseada na minha interpretação, experiência, e a métrica que eu tenho normalmente é tempo de processamento, algo assim, né? Porque, sei lá, quando tu não tem um domínio, tu espalha a transação para vários lugares, chama um banco de dados em vários lugares. Se tu traz isso para um lugar só, né, e tu salva de uma vez só, normalmente tu melhora a performance. Então, sei lá, algumas das métricas que eu uso são essas. Mas eu fiquei pensando, como que tu faria nesse caso, assim, né? Tu tá numa equipe onde vocês estão evoluindo o software, né? Então, a gente não sabe, a empresa está começando e tal, a gente não tem uma complexidade de domínio naquele momento, eu vou deixar evoluir e vou ver como que tu sabe qual o momento de começar a adotar não só Domain Driven Design tático, mas padrões mais complexos, por exemplo, né? A gente pode falar hexágono, clean architecture e tal. Tem algo da tua teoria que te guie para saber, aqui faz sentido eu começar a adotar esse tipo? Tu falou de inversão também, como eu começo a botar uma inversão e tal. Tem algo que é mensurável disso, tu acha? Boa. Não, eu não tenho algo super mensurável. Uma coisa que eu não cheguei a testar num projeto do dia a dia e que eu não cheguei a testar nesse, né? E esse era um projeto que eram serviços distribuídos, né? Mas eram serviços com granularidade mais grossa, assim, né? Tinha mais coisas lá dentro e tal. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não fiz lá, que eu gostaria de ter feito, né? E talvez faça no futuro, é que uma das medidas pode ser a complexidade, imagina, calculada pelo CDD, do código como um todo. Então, vamos supor que, olha, nossos sistemas têm que ter no máximo 300 pontos de complexidade. Sim. Então, isso pode ser um fator de corte. Pode ser, não, ele não vai te dizer o que cortar, mas ele vai acender um sinal amarelo dizendo assim, opa, talvez aqui eu precise começar a pensar no que cortar. Acho que essa é uma coisa que me guia muito. Eu sou muito fã, acho que foi a palavra mesmo, né? Eu gosto muito da métrica do olhar de coesão dentro de um software. Então, eu quero bater o olho num conjunto de arquivos e eu preciso sentir que eles juntos façam sentido. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que eu olho recorrentemente quando eu tenho a oportunidade de estar num produto ou perto de uma equipe e tal. Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo também, que era esse. A gente tinha que fazer, a gente queria nessa plataforma de treinamento, como todo mundo era dev, a galera criava os treinamentos em Markdown, um monte de arquivo, né? Tinha uma estrutura pré-definida no Markdown, não sei o quê, espetacular. E aí você subia esse zip e a gente explodia esse zip e criava toda a estrutura do treinamento para a pessoa. E o parser desse Markdown, dentro daquele serviço de treinamentos, o parser era a classe mais complexa de todas. Era a mais complexa de qualquer regra de negócio que tinha. E no início, quando a gente decidiu deixar tudo junto, a gente achou que fazia muito sentido. Só que depois a gente começou a perceber que o código do parser era algo que não tinha nada a ver com a regra mesmo de negócio, né? De lidar com os treinamentos e tudo mais. Então, ali era um fator de corte. Entendi. Poxa, vamos deixar isso daqui. Então, é assim que eu vou olhando. E, geralmente, para as camadas de software, né? Os softwares que eu participei, eu não consigo lembrar um software que eu escrevi nos últimos muitos anos que eu tenha usado camadas referentes a estilos arquiteturais como Clean Architecture, hexagonal e tal, né? Por mais que, enfim, eu entendo o propósito ali. Mas as camadas, para mim, acho que aí sim, elas entram muito quando a complexidade cognitiva ultrapassa o limite, e aí eu vou dividindo. E muitas vezes elas entram aí pelos motivos padrões. Putz, eu estou usando uma tecnologia aqui agora que eu não tenho muita certeza se eu quero me manter com ela no futuro. Sim. Então, eu quero já me proteger de partida. Porque, então, sei lá, tem uma vez que a gente estava em dúvida se a gente ia usar o serviço, se o que a gente estava fazendo necessitava de utilizar uma estrutura de
tópicos da AWS mesmo, né? Mais robusta, não sei o que e tal. Ou se a gente podia simplesmente usar um processamento assíncrono dentro do próprio Spring. E se perdesse a mensagem, meio que dane-se. A gente não precisa ter uma segurança super bizarra aqui, né? Que vai reprocessar e tudo mais. Então, isso para mim é um gatilho forte de, olha só, se eu não sei como é que eu quero evoluir isso no futuro, mas eu sei que isso é importante para mim, aqui acho que a gente vai proteger, né? Colocando uma abstração, que a gente possa reimplementar isso de outras maneiras e os clientes dessa API. Sim. Então, isso elas vão surgindo muito assim para mim.